Queria convidar você para abrir o teu entendimento e compreender algumas verdades aqui. Eu queria falar para vocês hoje sobre um homem chamado Nicodemos, que representa eu, representa você nesse momento. Então, abre aí, João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3, verso 1. Diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. E certa noite ele veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são a prova de que Deus está com você. Olha que legal. Verso 3. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. E Nicodemos perguntou, verso 4, como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do vinho. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Corrigindo. Os seres humanos podem gerar apenas vidas humanas, mas o Espírito dá a vida, dá a luz à vida espiritual. Os seres humanos podem gerar vidas humanas, mas o Espírito dá a luz à vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando Jesus diz: é necessário nascer de novo. Não se surpreenda quando alguém te diz: é necessário nascer de novo. Verso 8. O vento sopra onde quer. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer para onde ele vai, nem de onde ele vem, também você é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. E Jesus respondeu: você é mestre, respeitado em Israel, e não entende essas coisas? Eu lhes digo a verdade. Falamos daquilo que vimos, que sabemos, e no entanto, vocês não creem no nosso testemunho. Se vocês não creem em mim, quando eu falo das coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Até aqui por enquanto. Até aqui por enquanto. A palavra de Deus está nos mostrando uma conversa. Uma conversa entre um líder religioso, uma pessoa respeitada, uma pessoa que tem um nível de conhecimento acerca da palavra de Deus, e Jesus. Nós já vimos ao longo da história conversas de pessoas que não têm conhecimento, que se perdem, que acreditam em qualquer coisa. Mas, apesar de termos muito ainda na nossa geração assim, pessoas que ainda não têm um nível de conhecimento, pelo menos aqui no Brasil é difícil você conhecer uma pessoa que não sabe a respeito de Deus, que nunca ouviu falar de Jesus. Porém, nós temos muitos, e por isso, ainda vivemos em um caos. Por isso, ainda vemos pessoas totalmente desorientadas. Mas também temos pessoas, como Nicodemos, cheios do conhecimento.
que quando falam de coisas naturais, não entendem nada. Eu quero falar sobre este homem e eu quero trazer uma mensagem para vocês a respeito disso. Que Deus possa nos conceder a graça de entender alguns pontos aqui sobre a vida de Nicodemos. O primeiro ponto que eu queria frisar aqui está lá do 1 ao 3 e termina assim. A fala de Nicodemos: Rabi, ou mestre, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. A primeira fala de Nicodemos que eu queria compartilhar, que eu queria frisar é essa. Quando você vai diante de Deus, o que você acha que Deus com que você acha que Deus está preocupado? Diante de você e Deus. Para pensar. Nicodemos visitou Jesus, mesmo que Jesus fosse um profeta da sua época. Jesus, ele foi tido como um rebelde, ele foi tido como uma pessoa que não fazia sentido, mas Nicodemos reconheceu nele que ele tinha poder de Deus, que ele tinha um conhecimento. Como você vê Jesus? Você está chegando no seu quarto e falando: mestre, eu sei que você está aqui para me ensinar. É assim que você chega diante de Jesus? Você já definiu na sua mente o que Jesus é para você? Ele é um mestre? Ele é um professor? Ele é o que para você? Porque Jesus, ele veio cumprir um propósito. Mas o que você, olhando para Jesus, vê? Você vê um professor? Então para pensar nisso. Quando eu vou diante de Deus, eu vou com a intenção de um aprendiz? Eu vou com a intenção de um filho? Eu vou com que intenção? Porque Nicodemos, por ser um estudioso, foi para Jesus e falou: mestre, eu sei que você está aqui para nos ensinar. Esse é o primeiro ponto. Como que nós pensamos, como que nós percebemos Jesus diante de nós? Quando nós estamos diante dele, como o vemos? Outro ponto. Nicodemos, continua a frase, fala assim: seus sinais são a prova de que Deus está com o Senhor. Seus sinais são a prova de que Deus está contigo. Nicodemos vira para Jesus e fala assim: olha, os seus sinais são a prova de que Deus está contigo. Sim, bacana. Jesus era cheio de sinais, de fato. Isso tem provado que Deus estava com ele. Isso se torna como testemunha, realmente. Mas que prova você está esperando em Cristo? Você tem esperado Cristo provar o seu poder? Para que você reconheça que Ele é de fato todo-poderoso? Você tem esperado que Deus compre alguma coisa para você? Não, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus fizer isso, não, beleza. Ele mostrou que Ele é Deus, Ele é poderoso, realmente. O que você tem esperado? O primeiro ponto é como você vê Deus. O segundo ponto, quais são os sinais que você tem esperado em Deus para que você se entregue realmente a Ele e reconheça que Ele é Deus. O problema é que quando eu vejo Jesus como um mestre, como um Senhor, como um pastor, eu estou comparando Ele com algo terreno. Jesus é Deus. Jesus é Deus encarnado. É isso que diz a palavra de Deus. Então eu não posso ver Ele como um simples professor. Eu não posso ficar esperando Ele me dar vitória naquela causa, para eu adorar Ele de todo o meu coração. Eu não posso esperar Ele me fazer passar no vestibular. Não posso esperar Ele me fazer ganhar aquele dinheiro que eu estou tentando ganhar.
Eu não posso fazer esperar Ele me abençoar naquilo que eu estou esperando há anos, séculos, para reconhecer que Ele é Deus. Deus não precisa fazer nada para mim, para mostrar que Ele é Deus. Ele me salvou. Então, não compare Ele com o seu professor, não compare Ele com a pessoa mais inteligente desse mundo. Jesus não é para ser comparado com ninguém na terra, com ninguém no céu. Jesus não é para ser comparado com ninguém. Jesus é Deus. Então não compare. Primeiro ponto, quem você está pensando que Jesus é quando você vai diante dele. Segundo ponto é sobre o que você está esperando para reconhecer Ele de todo o teu coração que Ele é Deus. O terceiro ponto que eu queria frisar aqui é justamente a resposta de Jesus. E ele fala assim, como eu digo-lhe a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. E mais um pouco abaixo ele fala assim, quem não nascer da água e do Espírito não verá o reino de Deus. Assim tem muitas palavras a respeito disso, você vai ver aí muitos pastores falando sobre isso. Mas vamos lá, água. João batizava para água, com água para o arrependimento. Jesus batizava com o Espírito, como se um novo nascimento. Na verdade, um batismo em Cristo, um batismo de arrependimento você precisa passar. Você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender. O que é arrepender? Hoje eu vi uma simbologia perfeita do meu pastor. Ele falou sobre conversão. Ele falou que a conversão ela não é um ciclo. Conversão é um L. A conversão ela não é um ciclo porque ela não acontece rotineiramente. O arrependimento ele não é simplesmente algo rotineiramente. O arrependimento ele acontece de uma vez e ele é uma mudança de direção. Eu estava indo para cá e de repente eu vou para outro lugar. Eu não fico girando em círculos. Você não está sendo convencido ao longo do processo da tua vida. Você não está sendo convencido. Você precisa se arrepender. Se arrepender de quem você era. De quem você se tornou ao longo de toda essa vida. De tudo aquilo que você fazia. Então se eu mentia, eu não minto mais. Eu estou numa outra direção. Então, eu preciso passar por esse batismo. Eu preciso mudar minha direção. Eu preciso analisar aquilo que eu fazia e aquilo que eu estou deixando de fazer hoje. E eu preciso fazer isso pelo Espírito. Não é um convencimento. Não é um convencimento. Eu preciso de uma entrega. Por causa dos dois primeiros pontos. Por que não é simplesmente um convencimento? Porque eu não estou diante de um professor. Deus ele mudou minha vida e Ele tem mudado a minha vida. E Ele está em todo o tempo aqui do meu lado. E a partir do momento que você nasce de novo, isso fica claro no teu entendimento. Então que a nossa oração hoje é para que você tenha uma revelação, que você tenha um entendimento de que você nunca mais será o mesmo em Deus, porque você nasceu de Deus, você nasceu do Espírito. E se você não tem essa clareza, então joelho no chão. Joelho no chão. E fale ao Senhor, Senhor, eu não quero ser o mesmo. Eu quero nascer de novo no Senhor. E ainda que você falhe, são deslizes. Ainda que você erre, são tropeços. Mas a tua paixão está arraigada no Senhor. E esse é o terceiro ponto, nascer de novo. Eu quero ir para o quarto ponto logo, que está lá em João 3,10.
Jesus respondeu: você é mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Você é mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhes digo a verdade. Falamos daquilo que sabemos e daquilo que vimos. E, no entanto, vocês não acreditam no nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando eu falo das coisas da terra, como crerão quando eu falar das coisas dos céus, das coisas celestiais? E Jesus completa esse texto, ele fala assim, ninguém subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Aqui eu tenho 2 pontos para a gente concluir essa palavra. O primeiro ponto é, você que tem um pouco de conhecimento de Deus, eu e você, nós estamos no mesmo lugar. Por quê? Porque diante de Jesus não existe mestre da lei. Diante de Jesus não existe ninguém que sabe mais. Eu e você somos, não importa, é como o nada, né? Como o nada e qualquer um de nós, por mais conhecimento que tenhamos. Diante de Jesus, nós não podemos chegar com as nossas perguntinhas, simplesmente. Jesus, eu preciso de um carro. Jesus, eu preciso que o Senhor resolva meus problemas. Jesus, eu preciso. Jesus, Ele se importa com você. Mas não é da forma como você quer. Ele quer você. Não do jeito que você está. Não do jeito que você quer. Ele quer você, com licença. Ele quer você porque Ele preparou um caminho para que você caminhe nele. Jesus preparou uma caminhada que você precisa percorrer, que não é a caminhada do mimimi. Você que é mestre da lei, você talvez está esbanjando conhecimento, esbanjando, eu sei o que eu quero, eu sei onde eu vou chegar, eu sei quem eu sou, e de repente uma pergunta como essa, uma afirmação como essa de Jesus, é necessário nascer de novo. Se você não nascer de novo, acabou. Isso pode te deixar em xeque. Como deixou o mestre da lei. Quais são as perguntas de Jesus hoje que estão te deixando em xeque? Porque você não detém todo o conhecimento. Eu sei, nunca me peguei em dúvida. Beleza, parabéns. Parabéns, você não tem ficado em xeque diante do Senhor? Será que você já sabe tudo sobre todas as coisas? Será que você pode afirmar para todas as pessoas, esbanjar o seu conhecimento sem ouvir? Quando eu era menino falava-se muito de uma parábola, que ninguém é grande demais, né? Que não possa aprender, e ninguém é pequeno demais que não possa ensinar. Agora eu quero te dar uma dica. Diante de Jesus, que é Deus, não existe super-homem. Não existe. Diante de Jesus, que é Deus, você pode chorar. Diante de Jesus, você pode confessar o seu erro. Aquilo que ninguém sabe. Diante de Jesus, você pode confessar o teu pecado. Porque Jesus, sim, Ele quer te salvar. Ele quer te transformar. Então, diante de Jesus, não existe pessoas com grandes conhecimentos. Aqui era um homem respeitado, mestre de Israel, mestre em Israel. E Jesus falando das coisas terrenas e ele não compreende. Por quê? Porque ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu. E esse é o Filho do Homem. E ele vai ensinando. O quinto ponto
que eu quero falar é: não deixa a tua arrogância fazer você ficar na terra. Não deixa a tua arrogância fazer você parar aqui. Não tenha uma surpresa, usando todo o teu conhecimento, toda a tua habilidade, toda a tua capacidade para se encher, para inchar. Não se enche de conhecimento. Deus, ele tem algo para você, mas você precisa ir diante dele e falar: Deus, pode ser que todo mundo me ache bom, mas tu me conheces. Tu me conheces. Eu não posso chegar aqui querendo mandar o Senhor me dá, como se eu estivesse no telefone pedindo uma pizza. O Senhor é Deus. O sexto ponto e o último é: Jesus tem uma mensagem para você. E essa mensagem segue a partir do verso 14. E diz assim: e como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho não para o condenar, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem nele crê, mas quem nele não crê já está condenado, por não crer no Filho de Deus. E ele segue o texto falando essa mensagem: Deus veio para te salvar. Ele veio para te salvar. Ele traçou, caminhou o caminho da tua salvação. Ele preparou o caminho da tua salvação. Não se prenda, não se perca, não atrapalhe Deus de te salvar. Não atrapalhe com a sua arrogância. Não atrapalhe com o lado escuro da sua vida. Porque a continuidade fala assim: quem não crê é como aquele que anda na escuridão, que decidiu não ver a luz. Decidiu não ver a luz. Por quê? Porque aquele que faz o mal, ele não pode vir para a luz. Porque as pessoas vão ver as suas atitudes. Então, chegue diante de Deus e fale assim: Deus, eu quero andar na luz. Eu quero fazer aquilo que eu não preciso ficar preso em nada. Eu quero viver a minha vida sem ter que me esconder, sem ter que esconder nenhuma área da minha vida. Eu quero abrir a minha casa sem ter que fechar a porta da bagunça. E eu quero chegar assim diante do Senhor e diante de qualquer ser humano. Que Jesus possa nos salvar e que você não venha atrapalhar. Que Jesus te salve sem que você atrapalhe. Porque só quem rejeita a salvação é que vive na escuridão e que pratica as obras ruins, as obras más. Mas aquele que crê em Cristo, esse já passou para a luz. E esse foi salvo pelo Senhor. Então vá para Jesus hoje. E pare de se esconder atrás de uma arrogância, atrás de capacidades, atrás de vergonhas, atrás de orgulho. Vá para Jesus. Confesse diante de Deus aquilo que você não consegue confessar em lugar nenhum. Por isso, entre no teu quarto, fecha a tua porta. Vai para o Senhor, vai para o Senhor, vai para Jesus. Ele está de braços abertos para te receber. Mas
talvez você vai ter que negar a si mesmo. É isso que diz a palavra de Deus. Negue-se a si mesmo. Negue-se na sua arrogância, negue-se na sua prepotência, assim como eu tenho que me negar todo dia, assim como todos nós. Se nós nos negarmos, nós vamos abrir uma brecha enorme para que Deus faça aquilo que Ele deseja. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero orar com você, antes da gente encerrar. Feche seus olhos. Pai, obrigado por nos alcançar. Nós não queremos ter quartos escuros, Deus, dentro de nós. Nós queremos ter a Tua luz, clareando o nosso entendimento, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, em tudo. Nós queremos ter clareza em tudo que nós vemos, nós queremos ver, nós não queremos tropeçar no escuro. Nós queremos Te enxergar, Te abraçar e provar do Senhor todos os dias. Que o Senhor nos alcance mais uma vez e de uma vez por todas, para que nós possamos, Deus, ir na direção correta. Nós Te amamos, Pai. Te amamos e por isso entregamos nossas vidas ao Senhor. Não é uma questão de aceitar o Senhor. Na verdade, o Senhor nos escolheu e nós não queremos atrapalhar aquilo que o Senhor já fez. Seja bem-vindo em cada lar aqui, Deus, que recebe essa mensagem. Seja bem-vindo, Deus, em cada casa que recebe essa mensagem. Em cada coração que recebe essa mensagem. Seja bem-vindo, Deus, Senhor Pai, ó Deus, em cada igreja. E cada pessoa que foi chamada para fora, eclésia, Deus que está assistindo essa mensagem e que vai viver mais do que assistir. Nós Te louvamos, Pai, por isso e por tudo mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós esperamos vocês nas nossas redes sociais. Fique à vontade aí. Vai olhando o que tem. Nós estamos postando aí constantemente. Próximo domingo, nosso culto será às 19h30, como eu falei no início. Tá? Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Um beijão.